Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluias. Isaías capítulo 61. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Aleluias. Somente até aí. Louvado seja o nome do nosso Deus. Feche os teus olhos. Eleve o seu pensamento até a sala do trono neste momento. Se desconecta agora aqui desse mundo, das coisas lá de fora, dos problemas, e eleve o seu pensamento até a sala do trono. A palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus capítulo 10, que com ousadia adentramos ao santíssimo lugar em adoração, mediante ao sangue precioso de Jesus, o lugar onde o Senhor ordena a bênção, o lugar onde Deus restaura todas as coisas, o lugar onde Deus dá o propósito, dá a visão, restaura a alegria, é na sua presença. E nessa noite nós estamos aqui, ó Deus, e pedimos ao Senhor, visita-nos, Pai, com poder, com graça, com salvação, com cura, com libertação, porque para isso o Senhor veio, para pôr em ordem aquilo que estava, meu Deus, desorganizado, para restaurar, meu Deus, para libertar, para curar todas as coisas, meu Pai. Fala no mais íntimo dos nossos corações, porque nós sabemos, ó Deus, que os dias são maus, e sem Ti nós não podemos, meu Deus. Renova as nossas forças, renova, Deus, como disse o salmista Davi, renova o espírito reto, Deus, coração quebrantado na Tua presença, porque é um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, diz a Tua palavra, Pai. Fala, meu Deus, no mais íntimo de nossos corações, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar no teu lugar. Aleluias. Amado, nós temos um desafio nesses dias. Nós, como crentes, servos do Senhor, nós temos um desafio. E esse desafio, ele passa pelo simples fato de que devemos permanecer no chamado pelo qual o Senhor nos ordenou. Colocar-nos na presença, e na presença de Deus é que nós vamos vencer todas as adversidades dessa vida. Amém, igreja? Quem está comigo aí, dá um glória a Deus. Preste atenção nisso aqui. A palavra de Deus que nós acabamos de ler, ela nos traz algo realmente que a igreja precisa lutar para buscar, para viver, porque já foi ordenado para nós. Mas o diabo tem trabalhado sistematicamente. Irmãos, se tem uma coisa que o diabo tem
de qualidade é que ele é perseverante. Ele não desiste de acabar, de destruir, de matar. E ele vai fazer isso todos os dias enquanto a gente viver nesse mundo. Ele vai tentar de todas as formas minar, roubar, destruir a alegria do Senhor em nossas vidas. E nós temos um desafio nesses dias, por quê? Porque tem faltado o verdadeiro alimento. Tem faltado o verdadeiro óleo da unção. Tem faltado a verdadeira fonte que jorra para a vida eterna. E o que acontece? As pessoas vão de um lado para o outro em busca de coisas que não vão suprir, que não vão dar alegria verdadeira. As pessoas vão para a igreja atrás de uma estrutura, né? Vão atrás de tudo, de menos a fonte verdadeira. Como disse Jesus lá no livro de João, capítulo 6, vós me buscais não por causa de mim, nem das palavras que eu vos disse, mas porque vocês comeram o pão e vos saciaste. Então é tempo da igreja abrir os olhos e os ouvidos, porque, irmãos, só vai experimentar de algo extraordinário quem beber da fonte genuína chamada Jesus Cristo. Lá em João capítulo 4, versículo 23, que diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher samaritana estava ali no poço de Jacó, e ela estava ali buscando a água, e Jesus disse: olha, mulher, você vai beber dessa água e vai tornar a ter sede, mas se eu te der uma água, essa água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Aleluias. E a Bíblia nos diz que nos últimos dias os jovens desmaiariam, sabe de quê? De fome e de sede pela palavra de Deus. E isso tem acontecido. Por quê? Porque eles têm cavado poços que não retêm as águas genuínas e verdadeiras. O Senhor disse, não sei se foi para o profeta Ezequiel, agora me falha a memória, ou foi Jeremias, que diz assim, que o meu povo fez duas maldades contra mim. Eles construíram poços que não retêm as águas vivas, as águas genuínas. Eles construíram para si poços rotos, ou seja, a água não é cristalina, a água não é pura. E vez por outro o povo de Deus faz isso, né? Eles ficam construindo coisas que tentam substituir a presença de Deus. Olha, nós vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma igreja que tem tudo, que tem fast food, que tem cafeteria, que tem tudo dentro da igreja, mas tem menos é a palavra de Deus. Então as pessoas não vão lá por causa de Jesus, mas vai para um ponto de encontro. Não que seja ruim você ter uma estrutura boa, não estou falando isso, mas quando você substitui aquilo que realmente é verdadeiro, que é Cristo, irmãos, é idolatria. Tudo que você coloca no altar do seu coração que não seja Jesus, se torna idolatria. A gente não precisa de construir, escute isso, atalhos. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não precisamos construir atalhos para chegar a Jesus. Nós temos que saber o que? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, aleluias. Pelo que o Senhor me ungiu. Existe um óleo da unção aqui nessa noite, amém? Ele está disponível ainda. Por isso que ele diz: enchei as vossas lâmpadas de azeite. O Espírito do Senhor Deus está ainda sobre a noiva por um tempo, porque esse Espírito vai ser tomado, diz a Bíblia. E a Bíblia diz: o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É tempo da igreja acordar do sono espiritual. Não faça substitutos para Jesus. Sabe, querido, eu tenho me preocupado muito nesses dias
porque eu tenho visto pessoas, não falando apenas aqui do nosso meio, mas nós temos visto hoje, né, a internet nos dá acesso a ver muitas coisas, e eu tenho visto assim, muitos crentes que outrora realmente eram crentes que estão indo por um caminho muito complicado, um caminho sem volta, irmãos. E a igreja precisa se levantar na autoridade do nome de Jesus, porque o diabo tem roubado, sabe o que? A presença de Jesus no meio da igreja, porque tem colocado substitutos. Não foi diferente nos tempos de Elias, onde que eles colocaram quem? Baal, Astarote. Só que eles colocavam, né, deuses de barro, de bronze, essas coisas. Mas hoje as pessoas têm colocado outros substitutos, e isso tem minado a alegria, tem minado a unção, tem minado todas as coisas no meio, as coisas de Deus no meio do povo de Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então nós precisamos entender e voltar para os trilhos, voltar para o caminho verdadeiro, que chama-se Jesus Cristo. Aleluias. Posso ouvir um glória a Deus? O Senhor me ungiu. Existe uma unção disponível aqui. O Senhor nos ungiu para pregar boas novas. A unção veio para que nós possamos pregar boas novas, e a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. E a notícia é, querido, que existe salvação para aquele que nele crê. Aleluias. E aí o que acontece? Isso vem como uma consequência na vida. Quando a gente recebe essas boas novas, o Senhor nos enviou o que? A curar. Olha a sequência que está aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Então, quando essa unção das boas novas, quando a gente tem um encontro genuíno com o Evangelho, Ele então nos envia para quê? Para curar também. Então existe uma unção de cura aqui nessa noite, amém? Ela está disponível, pelo poder do Espírito Santo. Quantas vezes que nós já oramos aqui, e pessoas foram curadas no seu corpo físico, foram curadas na sua alma, foram restauradas. Pessoas que chegaram aqui aos cacos e hoje estão, né, pela unção do Espírito Santo, elas receberam o óleo da alegria. Aleluias, né? Então é uma consequência. Quando a gente recebe esse evangelho das boas novas, o Senhor nos envia a curar, a proclamar libertação aos cativos. Quantas pessoas cativas? Quantas pessoas que têm frequentado certos tipos de igreja e não têm sido libertas? Porque acham que libertação é somente expulsar demônios. Libertação, querido, é muito mais além do que isso. Expulsar demônios é só a pontinha do iceberg. Tem muitas pessoas que não têm demônios e precisam de muita libertação. Tem muitas pessoas que precisam ser curadas na sua alma, que tem traumas na infância, que tem traumas paternos, traumas maternos, e que por conta disso elas não se relacionam com Deus, e por conta disso elas têm prejudicado o seu relacionamento genuíno com o Filho de Deus chamado Jesus Cristo. Elas não conseguem, né, viver uma vida de um evangelho pleno por conta desses traumas. Aí que a Bíblia nos diz a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. A Bíblia diz que o jugo será despedaçado pela unção. Que unção é essa, irmãos? É esse óleo que está falando aqui. O Senhor me ungiu. Unção é com óleo. O Senhor me ungiu. A palavra ungir significa lambuzar com óleo. O Senhor me ungiu com esse óleo para pregar essas boas novas. O Senhor me ungiu com esse óleo para libertar os cativos. O Senhor me ungiu com esse óleo para
pregar essas boas novas, para trazer a cura, para trazer a libertação. E muitas vezes a igreja não tem feito o seu papel. Por quê? Porque não tem o óleo. Substituiu o óleo. Substituiu o óleo. E aí o que acontece? As pessoas passam a vida inteira com nome de crente, com nome de evangélico, com carteirinha de crente, carteirinha evangélica, mas nunca experimentou do evangelho genuíno, das boas novas. Por quê? Porque elas foram por outros motivos. Elas foram ao encontro de uma igreja por outros motivos. E nós estamos aqui para que você tenha um encontro genuíno com Cristo de verdade. Nós somos facilitadores. E nós não estamos pregando atalhos aqui, nós não estamos colocando nada no lugar de Jesus, pelo contrário, a gente mantém o evangelho simples mesmo. Isso é de propósito, é proposital. Aqui ninguém aparece mais do que Jesus, ninguém. Porque o altar é para Ele, somente para Ele. O altar de honra, de glória é somente para Jesus. Nós não vamos colocar Balaíns, nós não vamos colocar Baal, nós não vamos colocar outro Deus que não seja o único e vivo Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa missão, e a missão mais difícil nos dias de hoje. Porque isso não dá ibope. Pregar o evangelho de Jesus de verdade, irmãos, muitas vezes vai afastar pessoas. Principalmente nos dias de hoje. Lá em 2 Timóteo, se não me falha a memória, no capítulo 4, nos fala que nos últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis. E que surgiriam muitos, né, que eles colocariam líder sobre si para pregar somente aquilo que era como é que é o texto diz que era para facilitar, né, as suas próprias concupiscências. Ou seja, a pessoa vai na igreja, mas ela nunca vai ser confrontada no pecado dela. Então eles colocaram líder sobre si nos últimos dias, está escrito, que vão somente ouvir aquilo que afaga o ego. Irmãos, nós nunca vivemos um tempo como nos dias de hoje. Igreja abarrotada de pessoas que não são salvas. E o maior engano é a pessoa achar que ela está num lugar, que ela está indo para o céu, e ela está indo para o céu da boca do inimigo. Por quê? Porque elas nunca experimentaram Jesus de verdade. Elas vão para a igreja por vários motivos, mesmo por causa de Jesus. Elas vão na igreja por causa de uma porta aberta. Elas vão na igreja por causa de um milagre. Elas vão na igreja, não que seja ruim a gente buscar milagre, não que seja ruim a gente buscar uma cura, sim, mas Jesus disse que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, irmãos, eu estou aqui para dizer para você, olha, em nome de Jesus, venha para a igreja, mas venha buscar primeiramente a Cristo. Venha para a igreja, porque você achando Jesus, você vai achar libertação. Achando Jesus, você vai achar a cura que você tanto precisa. Achando Jesus, você vai achar a porta aberta que tanto você necessita. Porque ele disse, eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti, e a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, também ninguém abre. Nós temos que entender isso. Não busque Jesus pelos motivos errados. O próprio Senhor Jesus nos alerta isso na sua palavra. Porque quando a gente transfere, ou quando a gente tira os nossos olhos de Jesus e coloca somente nas coisas dessa vida, a gente perece. A gente começa a afundar. Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas, mas enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas, né? Ah, não, Deus já me deu o meu milagre, eu nunca vou perder. Se você parar de olhar para Jesus, você vai ver o exemplo claro de Pedro. Pedro estava andando sobre o milagre, sim ou não? Nas águas. E por que ele afundou? Deus já não tinha dado autoridade para ele andar sobre as águas?
né? Alguns vão dizer assim, ele já recebeu o milagre dele, então agora não vai afundar mais. Ali nos mostra que é sim possível perder milagre, quando a gente deixa de acreditar, quando a gente deixa de tirar, quando a gente tira os nossos olhos de Jesus. Então algumas pessoas tiraram os olhos de Jesus e começaram a olhar para a carne, começaram a alimentar, né, em vez de ser o alimento espiritual que seja a sua alegria, começou a colocar a alegria da carne, substituindo os prazeres do Espírito Santo com os prazeres da carne. E aí isso é um caminho sem volta, irmão. A igreja precisa estar atenta, nós precisamos estar atentos. E é sempre importante dizer que a Bíblia diz assim: e apregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Então, irmãos, o que isso significa? Que vai ter o dia da vingança do Senhor. Tem um evangelho aí que está sendo pregado em muitas igrejas, é o evangelho da graça. Ah, não, nada, o pecado nos afasta de Deus, e quanto mais Deus você tem, o pecado nos afasta de Deus, e quanto mais Deus você tem, menos pecado você vai. É assim. Quanto mais você estiver entranhado de Cristo, menos você vai pecar. Você vai continuar pecando, porque nós estamos nesse mundo aí, mas você vai pecar muito menos. Então, em nome de Jesus, olha só, como consequência disso, a Bíblia diz que a gente tem que apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Que dia da vingança, irmão? Vai ter o dia que Jesus vai lançar muitos no inferno. Não tem jeito, não tem como. Jesus falou muitas vezes sobre o inferno. Vai ter o dia da prestação de conta, igreja. É o dia da vingança. É o dia que ele vai separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. É esse dia da vingança aqui que está falando. O cálice da ira de Deus vai ser transbordado sobre os filhos da perdição. Por quê? Porque eles ouviram e nunca mudaram de vida. Rejeitaram a palavra do Senhor. E nós não podemos nos calar diante disso. Por quê? A responsabilidade é nossa de dizer e avisar. Lembra do atalaia? Quem que era o atalaia? O atalaia era o vigia, que ficava no alto da torre para ver se vinha inimigos. E quando avistava um inimigo, ele dizia: lá vem um inimigo, se preparem. Então eu estou aqui como um atalaia, para dizer para você: olha, o dia do Senhor vai chegar. Então esteja atento. Lembra da parábola das virgens? 5 loucas e 5 prudentes? Tardando o noivo, todas dormiram. Até que à meia-noite, quando ninguém esperava, o esposo chegou. E aí aquelas que estavam com as lâmpadas vazias correram para as que tinham. Me dá um pouquinho. As que tinham disseram o quê? Para que não corra o risco de nem eu e nem você se encontrar com o esposo, corre, vê se ainda dá tempo de você ir pegar na venda lá um pouquinho de azeite. E elas foram. Quando elas voltaram, o que aconteceu? A porta estava fechada. E elas começaram a gritar dizendo: Senhor, deixa-nos entrar. E eu falei assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quem disse isso? Jesus. É Ele que vai fechar a porta. O bonzinho, o da graça, aquele Jesus, Ele que vai fechar a porta e dizer: não conheço você. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Santo Deus. As pessoas brincam, mas é tempo de nós abrirmos os nossos olhos. É tempo da igreja se posicionar.
Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais ainda. É o que o texto diz. Não tem como você continuar andando sobre o muro, porque se você se andar sobre o muro, um pé na igreja, um pé no mundo, Jesus vai vomitar você. Os mornos eu vomitarei. Está escrito na sua Bíblia aí ou não está isso? Está. Apocalipse capítulo 2 e 3. O Senhor nos alertando. No entanto, para aqueles que são fiéis, já estou terminando. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas. Sabe, querido, olha, o Evangelho, ele realmente nos dá uma alegria que ela é sobrenatural. Que alegria é essa? É quando você tem todos os motivos para estar chorando. É quando você tem todos os motivos para sair correndo como doido, por tantas lutas e tantos problemas. Mas Ele nos deu um óleo de alegria, porque olha o que o texto diz: a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Porque quando eles estavam de luto, existe um costume que é que eles se banhavam de cinzas. Então o texto está dizendo que você não vai se banhar de cinza não, vai ter uma coroa sobre a sua cabeça, não cinzas, amém? Vai chegar esse tempo, toma posse dele, que se chama hoje. Uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria, uma alegria plena, genuína, que não está nas coisas, que não está nos bens materiais, mas que está na presença do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Levante suas mãos e diga: eu recebo essa palavra. Vestes de louvor, olha, da sua boca vai sair louvor, honra, glória ao seu Criador, aleluia. Em vez de pranto, vestes de louvor, em vez de angústia, de espírito angustiado, aleluia, a fim de que se chame carvalhos de justiça, árvores de justiça, plantados, arraigados no Senhor para a sua glória, aleluia. Você pode aplaudir Jesus bem forte, aleluia. A consequência disso aqui, dessa unção que nós lemos no início, é exatamente que você vai se tornar uma árvore plantada, carvalho de justiça, plantação do Senhor. E aí você vai ter raízes profundas e frutos frondosos, frutos dignos de arrependimento. Esse que é o verdadeiro evangelho. O evangelho que tem cruz, sim, tem preço. Tem preço, sabe de quê? De você cortar na sua carne aquela vontade da carne, aquela vontade de pecar, que todo mundo tem, mas quanto mais Espírito de Deus você tem sobre a sua vida, menos você vai ter essa vontade, porque você vai mortificar a sua carne, pela presença do Espírito Santo. Mas quanto mais carne você alimentar, menos Espírito Santo. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo e ser cheio da carne. É inversamente proporcional. Entendeu? Se um está muito, o outro está pouco. Se um está pouco, o outro está muito. Se tem muito Espírito Santo, vai ter pouca carne. Se tem muita carne, vai ter pouco Espírito Santo. Então é tempo da gente entender e buscar isso. Amém, igreja? Fique de pé no teu lugar. Eu quero orar nessa noite. Marli. Nessa noite eu quero fazer algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu vou ungir todo mundo aqui nessa noite. Eu vou passar o óleo em cada um dos irmãos. Você não precisa nem vir aqui à frente não. Pode ficar aí no seu lugar. Eu vou passar aí. Mas eu queria que você ficasse de olhos fechados. E você começasse a confessar diante de Deus. Se o Espírito Santo, escute isso, porque isso é cura para a tua vida. Sabe, Deus ministrou hoje à tarde no meu coração que era para mim ungir a igreja. Eu nem falei não, para não criar uma expectativa errada em você. Porque às vezes a gente busca, né, o óleo só por coisas
que não é, que Deus não quer. Mas hoje um óleo da unção virá sobre a tua vida, um óleo genuíno e verdadeiro, se você crer. A igreja precisa desse óleo. Então você vai ter alegria nas coisas de Deus novamente. Você vai ter alegria novamente, sabe quem? Evangelizar. Você vai ter alegria em colocar os seus joelhos no chão novamente e chorar na presença do Senhor. Buscar o Senhor. Ser cheio da presença. Isso, irmãos,